Depois eu acho que dá gravar. para editar. Aí, Depois eu acho que dá acho para que deu. editar, né? E voltar Dá pro que sim, a gente Só venha. dá um jeito aqui. o Pus Stefano pra tem gravar lá. aqui já. Valeu. Boa. Eu vou só mutar o microfone do pessoal aí, tá? Eu vou mutar todo mundo aqui, mas daí o pessoal vai abrindo o microfone, beleza? Beleza. Então, Acho Acho que eu que mutei você, mutou o Josiel. Josiel também. Chegou a áudio aí. Desculpa, ferramenta nova. eu falando no mudo aqui. A gente estava. Desculpa. Quem estava falando sobre a dúvida ainda está online, hein? Voltou? Eu sim. Como Aliás, é? não sei se sou eu. Opa, tô aqui. Mas não foi ligado. É, a gente tinha passado aqui pelo Pelo corredor. if, isso. Ah, não. Isso aí não. O que está dizendo aqui, né? O que, que o Reduce está fazendo? Aqui a gente tem nosso acumulador, que vai ser um array. Toda vez que ele passar, ele vai botar alguma coisa dentro dele, tá? Toda vez que ele passar por um deles, ele tem que botar alguma coisa dentro. E tem que Certo. retornar, tá? Então, se o meu ID da minha tarefa atual, né, que está passando, né, que é a current, foi igual ao ID que eu mandei, que é o ID que eu cliquei, tá? Aí eu mudo, eu venho aqui, eu pego tudo que está lá, né, para não apagar. Aí eu mudo o que está dentro do meu Active para o valor que eu mudei lá no meu estado local, né, que é o valor do checked, que eu também estou Entendi. recebendo pelo payload. Uhum. E se não for igual, eu estou dizendo para retornar o que já está lá, né? Porque pode ter algumas antes, o que Aham. está lá, mas o corrente sem mudar nada, tá? Entendi, entendi. Aqui basicamente eu estou pegando e mudando o que está lá dentro. A linha 19 ali é só porque é um array, né? Isso, aqui eu tenho que dizer que é um array. Eu tenho que dizer, aqui eu tenho sempre que dizer, é bom sempre botar, né? Alguns casos tu vai precisar não botar, mas é muito raro. Mas é bom tu botar qual o valor do teu retorno, tá? Aham. O retorno aqui é um objeto, ou um array, tá? É o que vai estar dentro do to-do, né? O Entendi. retorno vai ser um array. Se eu tivesse só contando as coisas que estão lá dentro, eu podia botar como valor inicial do que eu estou contando, tá? Se eu vou contar quantos objetos tem lá dentro, eu começo com zero, e toda vez que ele passar aqui, eu adiciono um ao meu current. Aí no fim eu vou ter o resultado de quantos objetos tem lá dentro, tá? Como é Entendi. que é um objeto, como é um array, eu estou botando coisas dentro dele. A partir do momento que eu passo por ele, eu estou botando coisas dentro dele, eu tenho que dizer que ele começa como um array. Entendi. Obrigado, Zé, Nada. pela explicação. Valeu. Beleza, até resolver um problema da aplicação que eu nem sabia que tinha, tá? Valeu aí quem viu esse erro aí. Realmente o nosso toggle aqui estava dependendo da posição do array. Agora não está mais. Agora eu posso modificar aqui que ele vai modificar o certo sempre. Mesmo se eu deletar. Não, continua certinho. Beleza? Valeu, pessoal. Então, resolvendo esse problema, vamos para a nossa próxima função, né? Agora a gente vai editar realmente a nossa tarefa. A gente já tem aqui, a gente vai editar a nossa tarefa. Quando a gente clicar aqui, agora a gente tem que fazer algumas coisas. Primeiro eu tenho que criar o botãozinho, né? Então, como eu já expliquei antes, se eu quiser criar um botão aqui em todos, eu só vou no meu to-do e adiciono esse botão. Como ele está componentizado, ele vai para todos. Salva aqui, ó, já tem um botãozinho para editar, tá? Não faz nada ainda, mas já está aí. Então, vamos ver o que que a gente vai fazer. A gente quer, quando clicar aqui, eu quero transformar esse botão num botão de editar. Eu vou usar esse mesmo campo, tá? Esse mesmo campo aqui, eu vou usar para editar, tá bom? Eu poderia fazer de outras formas? Poderia botar um modal, poderia botar outra coisa, mas o jeito mais simples, que inclusive acho que foi o jeito que eu fiz no projeto, foi esse. Quando eu clico no editar aqui, eu quero que mude esse ícone aqui de mais para o nome editar, aí eu consigo editar, certo? Alguém ficou com dúvida? Beleza, vamos lá. Então, eu tenho que
criar a função daqui para editar. Então, vamos lá. Click this.handle. Na verdade, essa função, ela não vai realmente editar, tá? Essa função vai dizer que eu quero editar, tá bom? Ela vai dizer assim, ó, eu vou começar a editar essa tarefa. Ela não vai realmente editar. Então, eu vou botar Start Edit. Certo? Então, vamos criar essa função aqui. Deixa eu botar maior. Agora eu preciso ter no meu estado global alguma variável que me diga se eu estou editando ou não, tá bom? Então, eu tenho que ir aqui no meu Reducer e eu vou criar uma variávelzinha. Do jeito que a gente criou aqui no ED, a gente pode criar quantas variáveis a gente quiser. Então, essa variável vai me dizer se eu estou editando ou não, tá? O meu estado da minha aplicação. Se eu estou editando ou não. Então, is editing. E ela vai começar como false, né? Porque quando a primeira vez que roda o meu aplicativo, eu quero que ele esteja no modo de adicionar, não de editar. Beleza? E o que que esse botão vai fazer? Esse botão aqui, ele só vai mudar esse estado global aqui para dizer que eu vou editar, tá? Eu vou mudar esse estado aqui com o clique desse botão. Então, isso a gente já sabe fazer, a gente já fez várias vezes, então a gente vai repetir novamente, tá? Vamos lá no nosso to-do. O que que eu vou precisar? Eu vou precisar dar um dispatch, né? Eu preciso modificar alguma coisa no meu estado global, então eu preciso de um dispatch. Então, eu vou pegar o dispatch. O meu componente já está conectado, né? Que eu já usei o dispatch aqui em cima, então eu só preciso pegar ele aqui. Só desestruturar ele da minha proxy. Beleza. Então, dispatch. Aí eu chego nesse ponto aqui que eu tenho o dispatch e não tenho nada dentro. Toda vez que eu chego nesse ponto, eu sei que eu preciso de uma action. Então, eu vou criar minha action. Primeira coisa que eu faço quando eu chego aqui na minha action é criar o tipo dela. Ela vai ser a Start Edit, né? Vou botar só Start Edit. Beleza, eu já tenho o meu tipo. E aqui vamos pensar, a gente precisa de alguma coisa, vamos ver aqui no nosso reducer, para mudar o valor disso aqui de true para false. Eu preciso receber alguma coisa? Não, né? Eu só preciso mudar. Eu não preciso receber nada. Eu não preciso saber qual é o estado que está lá. Eu só, quando eu clicar aqui, eu quero mudar aqui. Só isso. Beleza? Então, eu não preciso receber nada na minha action. Esse é um dos casos que eu falei, acho que eu até falei na primeira aula, que eu não preciso de um payload. Eu só preciso mandar minha action. No Start Edit, que ele vai ser uma função que não recebe nada, e me retorna um objeto que tem um tipo, e esse tipo vai ser o start que eu criei lá em cima. Esqueci do const, né? Beleza. Então, já criei minha ação, ela não recebe nada, então aqui no meu to-do eu só preciso dar um dispatch nela, né? Qual o nome dela? É Start Edit. Start Edit, já autocompletou aqui. E eu só preciso chamar ela, né? Que ela vai me retornar aquele objeto. Certo? Então, vamos ver se está funcionando ou não. Então, quando eu clicar, já é para mudar lá. Deixa eu só diminuir aqui. Beleza. Criei aqui. Deixa eu botar aqui que é mais fácil de ver.
Quando eu clicar aqui em editar, o is editing. Ah, tá. Não, realmente. Eu mandei, ó. Eu mandei a minha ação, ele mandou a ação, tá? Só que eu esqueci de uma coisa, que isso aqui vai acontecer com vocês também, provavelmente. Eu não botei no meu reducer, né? Eu não disse como tratar essa ação aqui. Eu só mandei, tá? Agora aqui eu tenho que tratar ela, eu tenho que criar um caso para ela, né? Aí já tenho lá meu tipo salvo, né? É mais fácil para importar aqui. Lembrando que a gente tem outras variáveis. Quando a gente tem outras variáveis, a gente tem que retornar o estado, o que já está lá, né? Para a gente não apagar. E a gente aqui vai mudar o que a gente quer, tá? Então, aqui é só mudar a variável para o valor que eu quero. Então, isEditing, quando eu clicar, eu quero que o isEditing seja true. Beleza. Então, agora, em teoria, já é para estar funcionando. Ó, meu isEditing começa false, tá certo? Quando eu clico aqui, ele vira true. Beleza? Aonde que a gente precisa usar isso aqui? No nosso componente de formulário aqui, né? Que eu quero dependendo do valor dessa variável aqui, eu quero mudar o comportamento desse botão, tá? Então, a gente vai lá nesse nosso add form. Deixa eu aumentar aqui novamente. E a gente tem que pegar ela lá de dentro, né? Então, eu vou pegar a minha variável que eu criei lá, isEditing. E vou trazer ela para dentro do meu componente aqui. Pronto. Então, a gente já tem ela para usar aqui, beleza? A gente quer mudar o comportamento desse botão, certo? Então, a gente vai pegar ele aqui, dentro das props, né? Aqui eu vou fazer uma renderização condicional nesse botão, né? Então, eu quero que isso aqui mude. Eu quero que isso aqui mude de acordo com essa variável. Então, eu tenho que fazer uma renderização condicional aqui, tá? Então, isEditing. E eu vou usar o nosso ternário para fazer isso. Então, se estiver editando, né? Se isso aqui for true, eu quero que o nome aqui seja editar. Caso contrário, vai ser adicionar. Opa, tá aí. Vamos ver como tá. Vamos ver se essa nossa funcionalidade já está funcionando, tá? Vamos lá. Teste. Vou adicionar mais algumas. Se eu clicar em editar aqui, é para mudar aqui para editar, certo? Beleza? Então, essa parte já está funcionando. Só que se eu clicar aqui, ele vai adicionar outra, né? Porque a gente não fez ainda o tratamento disso aqui, na nossa função, que é essa handle add, né? Beleza. Agora vamos pensar o seguinte, essa handle add, ela não vai mais só adicionar. Dependendo daquela variável, ou ela vai adicionar, ou ela vai editar, tá? Então, faz sentido eu manter esse mesmo nome add? Eu acho que não. Eu acho que é melhor só botar handle to do. E aqui eu vou tratar os casos, né? Fica mais fácil. Então, agora eu vou também separar a parte de realmente adicionar dessa minha função aqui, tá? Eu tenho que ver o que está adicionando e eu vou tirar dali de dentro. Eu vou criar uma função só que adiciona. Então, eu vou criar uma add to do. E vou só transferir o código que estava lá dentro daquela função para cá, certo? Ó, o que eu preciso para adicionar? É isso aqui, né? Aí, no caso, eu preciso de tudo praticamente.
Então, essa daqui, quando eu clicar, eu preciso saber se está editando ou não. Tá? Então, se estiver editando, eu vou fazer essa função aqui, que é de adicionar. Se não estiver editando, eu vou fazer a outra função, que eu vou criar ainda, que é a função para mandar o dispatch para editar, né? Então, eu preciso pegar a minha variável, que é a variável isEdit. Então, eu vou dizer, se estiver editando, eu vou criar uma função aqui ainda para editar. E vou retornar para ela sair. Então, eu vou dar só um return aqui. Tá? A nossa função vem aqui em cima. Então, como ela vai retornar aqui, eu não preciso botar um else. Eu só boto o edit tudo aqui. Então, vamos ver se continua funcionando a nossa funcionalidade de adicionar. Deixa eu só reiniciar aqui, né? Não, quebrou. O que aconteceu? Handle to do. Handle to do. isEdit. Retorno. Deixa eu só reiniciar aqui. O que aconteceu? Se ela estiver editando, ela não faz nada, que é o que está acontecendo. Deixa eu só ver como é que está aqui no meu estado. Se o isEdit está falso. Está falso. Deixa eu só ver se esse isEdit está pegando direitinho de lá. Geralmente, quando eu tenho uma dúvida dessa, esse isEdit aqui pode não estar vindo do jeito que eu quero. Como que vocês veem como é que é debugar aqui ao vivo. Quando eu clicar aqui é para aparecer o isEdit, né? Tá falso. E aqui ele só entra se tá verdadeiro. Então, minha add to do não está fazendo o que deveria fazer. Deixa eu ver se ele está conseguindo entrar aqui na minha add to do. Então, eu vou tirar esse aqui para não confundir. Eu sei que ele está passando aqui, que ele está pegando esse valor certo. Agora eu quero saber se ele está entrando aqui, quando eu estou chamando aqui, tá? Isso que a gente vai testar agora. Não salvei. Ele não está entrando na minha add to do. Ô, José, Diga. perguntaram aqui se o add to do não precisa do dispatch. Ah, não, não. Ah, o add to do precisa, tá aqui. Eu encontrei o erro, gente. Desculpa, é porque eu e o Lucas aqui, a gente está acostumado a trabalhar com componente funcional, e isso atrapalha um pouco quando a gente volta para cá, tá? É porque eu tô dentro do componente, então eu preciso dizer que esse add vem do this, tá? Foi isso que eu esqueci de fazer. Agora é para funcionar. É porque ele não estava achando essa minha função de add. E ele precisa desse this para dizer que ela está dentro desse componente classe. Viu? Certo? Beleza. Ela está dando esse errinho aqui no terminal. Esse errinho a gente vai ter que tratar aqui também. Ele está dizendo que cada componente filho aqui, ele tem que ter uma propriedade key. Então, quem está renderizando isso é a minha to-do-list. Então, aqui dentro do meu to-do, eu preciso de um key. E essa aqui tem que ser um elemento único, tá? Então, eu vou botar o element.id, que eu sei que é único. Quando eu reiniciar aqui, ele já não vai dar mais esse erro. Certo? Eu vou tirar esse log lá, porque senão vai ficar cheio de log. Ó, mas sumiu o erro lá e nossa aplicação continua funcionando. O que eu tinha esquecido era o this. É bom que vocês dão uma olhada como é que funciona a parte de debugar. Eu vou dando console log, ó. Tá chegando aqui,
Tá chegando o valor que eu espero bem aqui? Tá. E aqui? Não, não tá chegando aqui. Então tem alguma coisa errada nesse movimento aqui. No caso, era lá, ele não estava achando o Edge to Do, né? Então eu dei um console log aqui, vi que aqui tava tudo ok, tava chegando o que eu tava precisando, mas esse aqui não estava funcionando. Aí já diminui o escopo de onde eu tenho que procurar o erro, tá? Então, beleza, tá funcionando. Agora, se ela estiver editando, eu tenho que criar uma função para editar, né? Como eu já criei aqui separadinha a de adicionar, eu vou criar separado também a de editar. Beleza. O que que eu vou precisar? Basicamente a mesma coisa daqui. Vou precisar. Vou precisar do meu to-do text, vou precisar do dispatch. Eu vou tirar esse console log. E aqui, para minha edit to do, eu preciso mandar o quê? Eu preciso mandar meu ID e preciso mandar a to do já formatadinha para mim botar lá no lugar. Não é isso? Eu preciso mandar ela já modificada. Para quando chegar lá no Reducer, eu só botar ela onde eu quero. Então vamos fazer isso. Só um minutinho que eu me perdi aqui, a tela do Zoom ficou na frente, desculpa. Vamos lá, voltou aqui. Então eu preciso formatar essa to-do, igual eu fiz aqui, ó. Eu preciso botar a nova to-do, né, que é a to-do editada, então eu vou botar uma const edited to-do, que é a já editada, né? Eu vou criar o objeto igual eu criei lá em cima. Agora tem um outro detalhe, né? Eu preciso saber qual é que vai ser editada, tá? Mas eu não tenho como saber isso aqui. Eu preciso criar um estado global que vai guardar qual a que eu estou editando. E quando eu clico aqui, ele só diz que vai editar aqui. Mas quando eu clico aqui, eu tenho que dizer em qual delas eu cliquei, porque aqui dentro eu não vou ter acesso a isso. Então, quando eu clicar aqui, além de editar, eu tenho que dizer qual que eu vou editar nisso. Deixa eu só conferir aqui, gente. Beleza. Aí, Lucas, só me dá uma luz, eu me perdi um pouquinho aqui. Oi. Então, agora a gente está precisando localizar, né, qual item da lista vai ser editado, né? Uhum. Então você vai precisar pegar através do ID. Tá, eu tenho que criar o objeto aqui, né? Uhum. O que que eu tenho que mandar para lá? Tenho que mandar um objeto. Só que eu não... Pega aqui, add form. Isso. Porque aqui dentro desse componente, eu não tenho acesso para qual componente eu cliquei. Quando eu der o dispatch aqui, eu não vou saber qual componente. Então, é o seguinte, eu tive a ideia, eu não sei se é bem o que eu tinha feito antes, mas aqui, quando eu clicar, vamos lá, novamente. Ó, vocês entenderam o problema que eu estou tendo agora? Quando eu clico aqui, ele muda para editar. Só que eu não sei qual delas eu editei quando eu estou dentro desse componente, tá? Então, para saber em qual delas eu cliquei, eu tenho que salvar o ID da que eu cliquei em algum lugar, tá? E esse lugar vai ser o meu estado global. Eu vou vir aqui no meu Reducer
E eu vou criar uma variável que vai ser id to edit. O que que ela vai ser? Quando eu clicar aqui, ela vai me mandar, ela vai mudar esse valor aqui para o ID da que eu estou editando agora, tá? Então, no começo ela pode iniciar como 0. E quando eu clicar nesse botão aqui, então nessa ação, qual é a ação que está sendo mandada aqui quando eu clico? É Start Edit, né? Deixa eu clicar aqui. Isso. Quando eu mandar essa ação, ela tem que me mandar o ID da task que eu cliquei. Então, eu vou fazer isso. Então, vamos lá. Vou na minha action. Aqui eu vou acabar precisando de um payload, tá? Se eu quisesse só mudar aqui, eu não precisava. Mas no caso aqui eu quero mandar o ID, então eu vou precisar de um payload. E aqui vai ser um ID, que é o ID que eu quero editar. Opa. E eu vou receber um ID. Certo? Quem está chamando isso aqui? Quem está chamando isso aqui é o to-do. Certo? Onde é que eu estou chamando ele? É no Start Edit, tá? Então, aqui eu preciso passar o ID da que eu cliquei. É a mesma coisa que eu fiz no Delete, é a mesma coisa que eu fiz no Toggle, né? Então, eu vou só copiar aqui e colar lá embaixo. Que eu estou pegando o ID da minha task atual, tá? E estou mandando aqui o meu ID. Beleza? Então, vamos ver se está funcionando. Quando eu clicar aqui, é para ele mandar como payload o número do meu ID. Ó. O ID to edit é 0. E minha to-do aqui, o meu primeiro ID é 1. Como assim? Ah, eu não salvei minha action. Desculpa, gente. Eu tenho essa mania de fazer as coisas e não salvar. Editar. O ID to edit é 0. E meu ID é 1. Será que ele está começando como 1 em algum local do código? Mas aqui é para ele pegar o ID da minha to-do. Ele pegaria esse ID mesmo. Ele não está mudando. Vamos ver aqui na nossa action o que está acontecendo. Oi, pode falar, Pablo. Opa, beleza. Desculpa, às vezes dou umas piscadas aqui de som, mas eu estou prestando atenção. Cara, só uma duvidinha, no editar, se você editar o teste ali, ele vai mudar? É isso também? Ou não? É o seguinte, quando eu clicar em editar, Mudou ele ID. vai mudar aqui, certo? Ele tem que mandar o ID dessa task. Ele tem que mandar esse ID Aí vai aqui. globalizar, né? O global Isso, para o meu state. estado global. Porque Entendi. quando eu for modificar aqui e clicar realmente em editar, que é quem vai editar mesmo, eu preciso saber do ID de qual que eu cliquei. E se eu não salvar isso no estado global, eu não tenho como mandar desse meu objeto para ele, ou desse meu componente para esse. Entendeu? Entendi. No caso, quando você clicar em editar, vai manter o mesmo ID, só que vai mudar o texto. É isso que era a minha dúvida. Uhum. Beleza. No caso, a tarefa, né? Acho que é isso. Tudo bem. Eu acho que está dando erro aqui. Deixa eu salvar isso aqui. Vamos ver por que que não está funcionando. Pronto. Ele mudou o last ID, porque eu adicionei. Agora, se eu editar, ele não está mudando. Ah, tá. Realmente. Ele mudou o isEditing, eu mandei o meu ID, mas eu não mudei no meu reducer. Tem sempre que ter esses 3 passos, né? Eu mando no meu componente, eu vou lá na action, faço a action, mas no meu reducer eu tenho que fazer o que eu disse que ia fazer, né? Aqui agora eu estou recebendo o ID, só que eu não estou mudando. Aqui, certo? Eu estou recebendo o ID no meu payload, só que eu não estou mudando. Então eu vou mudar esse ID to edit, né? Eu tenho que mudar ele para o meu payload, que é o que estou recebendo, que é o meu ID do que eu vou editar. Agora vamos ver se funciona.
cliquei em editar, ele mudou aqui para editar. Deixa eu ver aqui no log monitor. E meu ID to edit mudou para 1, certo? Que é o ID da minha primeira tarefa. Deixa eu fazer novamente, porque ele não vai fazer. Eu vou adicionar 3 e vou editar a terceira. Meu ID to edit agora é 3. Então, aqui em cima eu já sei, já está no meu estado global, qual eu vou precisar editar, tá? Que vai ser esse ID to edit. Se eu não me engano, no projeto lá do Tribe Wallet, ele já vem até com essa variável lá no estado global, tá? Então, vocês só vão usar. Mas é mais ou menos a mesma lógica, tá? Eu preciso clicar na minha tarefa aqui, eu preciso saber em qual delas eu cliquei. Quando eu clicar aqui, ele vai me dizer qual é que eu preciso editar. Quando eu clicar em editar aqui, eu sei qual eu vou precisar editar. Certo? Então, a gente estava na função que realmente edita, né? Então, eu vou precisar criar o objeto, que é o objeto o objeto novo, né? Que vai ser editado. Const. Vai ser const edited tudo. Eu vou criar esse objeto, que esse objeto eu vou mandar para o meu dispatch para realmente editar aquela tarefa. O ID dele vai ser o mesmo ID do que eu quero editar, né? Então, eu tenho que pegar ele aqui. Eu tenho que pegar ele aqui para poder usar. Como é o nome? Deixa eu copiar aqui para mais fácil. ID to edit. Tá? Eu vou pegar ele aqui para usar ele aqui dentro. Meu de síntese, mas é aqui. Então, o meu ID editado vai ser o mesmo ID que eu quero editar, né? Então, eu só pego aqui das minhas próprias. O ID vai ser esse. O to-do text vai ser o to-do text que está atualmente também, tá? Quando eu digitar lá, ele vai mudar novamente. Então, o to-do text vai ser o mesmo to-do text que quando eu clicar no botão, tiver dentro do input, né? Esse to-do text significa o texto que está dentro do input. Então, quando eu clicar lá no botão, o texto que tiver dentro vai ser o texto que vai ser modificado, né? E o active, acho que o active eu não preciso nem mandar, né? Eu precisaria mandar esse active. Na verdade, esse active eu tenho que ler o que está lá dentro do meu to-do para mandar o mesmo active que está aqui. Eu preciso pegar o que está lá dentro dos meus to-dos. Então, vamos lá. Luciel, tem uma dúvida ali no chat, o Breno colocou, que dessa Uhum. forma não vai editar sempre o último a ser adicionado? O último a ser adicionado? Não, porque quando eu clicar aqui, deixa eu só desquebrar o código aqui para mostrar. Ó, eu estou adicionando vários, né? Beleza, eu quero editar o primeiro aqui, tá? Quando eu clicar aqui, ó, o meu ID to edit é do primeiro. Se eu clicar no terceiro, o meu ID to edit vai ser o terceiro. Se eu clicar no último, meu ID to edit vai ser o último. Certo? Deu para entender? Beleza. Entendeu? Ele só não entendeu a lógica, ele colocou. Eu não entendi a Ah, tá. lógica. Mas eu acho que Então se ficou claro agora. a gente volta para a Breno. lógica, tá? Então, quando eu clico nesse botão, esse botão aqui está dentro do meu to-do, vamos lá no nosso to-do, tá? Eu estou aqui no meu to-do. Então, a Start to Edit, tá? Esse meu Start to Edit, o que que ele diz? Ele diz que aquela variável isEdit vai mudar para true, vai dizer que eu quero editar,
e ele vai mandar o ID da que eu estou editando. Então, aqui, dentro aqui, esse ID aqui, sempre vai ser o ID da que eu estou clicando. Por quê? Porque cada um desses aqui é um componente, tá? Cada um desses é um to-do. Então, quando eu clicar em editar nesse segundo, esse ID aqui vai ser o ID do meu segundo to-do. E eu estou mandando esse ID lá para o meu estado global por esse dispatch. Certo? Boa. Mandou aqui que ele entendeu. Beleza. Então, vamos voltar para o nosso edge, que a gente tem que criar esse objeto para modificar. Só um minutinho. Só organizar minha tela aqui novamente. No caso, eu não preciso mandar esse active, porque lá eu só vou modificar. Na verdade, eu não preciso mandar nenhum ID, tá? Nesse objeto aqui. Eu só preciso mandar. Eu só preciso mandar o texto que eu vou modificar, né, gente? Eu não preciso mandar o objeto todo. Certo? É igual aqui, né? Eu não mandei o objeto todo e estou modificando aqui só a propriedade que eu quero. A propriedade que eu quero modificar é a propriedade do texto, tá? Então, eu vou botar edit, não vou botar edit to do, vou botar só edit text. E não vai ser um objeto, vai ser só o meu teste. Eu vou botar só para a gente saber aqui embaixo. Eu poderia mandar direto aqui, tá? Tudo text. Eu gosto de botar aqui, porque aqui eu sei que eu estou editando e eu sei que essa daqui vai ser a minha variável editada. Aí aqui eu tenho que dar meu dispatch realmente que vai editar lá dentro do meu reducer, tá? Quando eu clicar aqui, ele vai editar aqui o ID que eu escolhi, né? Então, eu estou com o dispatch vazio. Isso já aconteceu várias vezes durante a aula aqui. Estou com o dispatch vazio, então eu preciso de uma action para mandar para o meu reducer. Então, vou criar essa action. Primeira coisa, eu crio o meu tipo. Tá? Esse meu tipo vai ser edit tudo. Esse aqui é o que realmente vai editar. Beleza? Vamos criar a ação. Ô, Josiel, dá uma licencinha. Pode falar. Levantei a mão aqui. Deixa eu te perguntar, você criou você vai compartilhar o repositório desses códigos aí? Eu não sei se Sim, na outra aula você já mandou, eu não eu lembro. mandei na outra aula, aí eu vou atualizar com a aula de hoje, eu vou dar um push nele e vai continuar no mesmo link. Né? Mas Ah, tá. Se você puder mandar para mim, na verdade, eu vou eu vou pedir. clonar ou eu vou observar pelo GitHub mesmo, mas aí direto, porque hoje a aula foi mais estendida, né? Isso, Foi mais mão na massa. Eu vou revisar a aula com certeza, mas é bom ter o código na mão, né? Porque fez bastante mudança, né? Teve bastante mão na massa. Obrigado. Manda para mim depois, Josiel. Daí eu coloco lá pro pessoal. Pode ser? isso, pode sim. Show. Se eu não me engano, acho que foi o Daniel botou nos comentários do vídeo do YouTube também, se eu não me engano. Lá, Boa. fixado, né? Fixado na Uhum. descrição. Eu deixo lá. Pode deixar. Alguém tá com a mão levantada, é que eu só vejo aqui, tá difícil, mas pode falar. Acho que o Alex estava com a mão levantada. Não sei se o Alex quer comentar alguma coisa. Foi sem querer, desculpa. Ah, beleza. Tranquilo. Beleza, então aqui eu tenho um texto que eu quero editar. Então, eu vou mandar com o tipo de editar, né? Edit tudo. E o meu payload vai ser o texto, o novo texto que eu quero botar lá dentro, né? Edit tudo não. Edited text. Beleza? Então, Acho essa é que a ele nossa ação. ficaria payload, né? Ou é. Em 29. Isso, desculpa. Isso, boa. Imagina.
payload, valeu. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou mandando esse... Aqui vai ter só o texto, né? E lá eu vou botar o texto dentro do meu array, dentro da posição correta. Então, a gente vai fazer... Deixa eu salvar tudo aqui. Agora eu tenho que mandar aquela minha ação. De to do da action aqui. Gente, eu notei. Isso pode dar algum problema? Acho até que não dá. Mas o nome da função ficou o mesmo nome da ação, tá? Eu vou mudar lá, só para não dar problema. Vou mudar o nome da ação só para... Eu acho que não daria problema, mas eu vou... Action, edit to do. Só para não ficar o mesmo nome. Aqui. É no meu form. Aqui não vai ser edit. Eu mudei o nome agora, né? Action, edit to do. E aqui eu vou mandar o texto editado. Como eu disse, eu poderia mandar direto aqui. Eu só estou adicionando aqui só para quando tiver aqui eu saber que eu estou mandando o texto editado. Mas é só coisa de organização minha mesmo. Vocês podem mandar direto, tá? Então, beleza. Eu já criei minha ação. Eu estou mandando o dispatch da minha ação. Já criei o tipo. Eu tenho que tratar isso no meu reducer. Beleza. Então, eu tenho que criar um caso, que é o caso que realmente vai editar. Tá? Edit to do. Lembrando que eu não posso apagar o que está lá. Então, eu vou retornar um objeto. No meu estado, vou dar um spread no estado para não apagar nada. E aqui eu vou dizer o que eu vou mudar, né? Eu vou mudar o to-do. E só lembrando, só para não esquecer, que eu posso esquecer, né? Depois que eu terminar de editar, que eu clicar no botão de editar, eu quero que isso aqui volte para adicionar, certo? Então, eu tenho que mudar essa variável isEditing de volta para true. Ou para false, desculpa, para false. IsEditing. Tenho que dizer que vai ser false. E aqui no to-do que vai acontecer aquele reducer de novo, né? Bem parecido com aquele que a gente já fez. Eu vou pegar o que está lá, né? Meu to-do. Vou fazer um reduce nele. Aqui o reduce, eu tenho que dizer que o meu retorno vai ser um array. Eu sempre gosto de fazer primeiro a estrutura, depois eu penso na lógica. Acho que fica mais fácil para mim, né? Aí o que eu preciso aqui? Eu preciso do... Aqui vai ser edited to do, né? Que é a minha lista já depois de editado. Pode falar, Paulo. Agora que eu estou percebendo aqui, a gente vai observando e vai esquecendo. No caso, nesse número de reducers aí, não vai no combine aí já? Podia. Eu podia fazer um só para a lista, né? Agora que eu me liguei, eu falei, cara, Sim. Sim, você poder. No caso, se eu fosse organizar para mudar, eu botaria toda essa lógica aqui, que é a lógica da aplicação, né? Que eu preciso para rodar minha aplicação, em outro reducer, né? E eu poderia fazer um reducer só para o to-do. O que, além do código ficar mais organizado, eu não precisaria ficar fazendo esse ponto state aqui, porque eu estaria mexendo só no to-do. Mas como eu já fiz aqui, e para refatorar ia demorar demais, eu vou continuar desse jeito. Mas tá não, certo, tá tranquilo. certo. Não, foi só curiosidade mesmo. Falei, cara, porque como eu estou aprendendo esse negócio, falei, peraí, acho que daria. Daria. Será que eu entendi mesmo de combine? Isso. No caso, eu quebraria aqui. Eu tiraria essas variáveis que são de controle da aplicação para outra, botaria um app reducer, e aqui eu criaria esse reducer que está reducer, eu botaria to do reducer. Entendeu? Mas dá. De repente, a hora que eu for copiar esse código, talvez eu faça isso, só para É. treinar mesmo. Obrigado. Uhum. Certo. Então, aqui é a lista, né, que eu vou retornar.
que é a lista já editada, e aqui vai ser meu current. Deixa eu só aumentar um pouco para ficar mais visível. Então, a lógica é bem parecida de lá, né? Eu estou recebendo aqui no edit. Na verdade, eu não preciso receber nada do edit, né? Eu tenho que pegar o edit, a edit e o edit, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui eu já tenho essa variável que diz qual é que eu estou editando. Então, quando eu estou mandando lá, não preciso. Aqui eu tenho acesso a ela direto, né? Então, eu já sei qual é que eu preciso editar, que é o que está dentro disso aqui. Então, eu vou fazer meu if. Minha current todo.id foi igual a minha state.id to edit. Certo? Vocês entenderam que eu estou pegando essa aqui, certo? Que quando eu clico lá, ele muda, tá? Então, aqui no caso, eu pegaria o 0. Então, se ela for igual, aí eu vou fazer a lógica para modificar, né? Vai ser bem parecida com a que a gente fez antes. O que eu vou retornar? Vou retornar um array. Aqui eu tenho que dizer que eu tenho que manter o que está lá. E aqui eu vou pegar o objeto e vou mudar só o nome dele. Então, eu vou pegar o que está lá dentro da minha task atual, da minha tarefa atual, né? Que é a current to do. E vou dizer que eu quero mudar o nome dela. Qual é o nome do... Só para não pegar errado. Deixa eu adicionar um aqui. Eu não lembro exatamente qual é o nome da variável. É tudo text. Pronto. Eu vou pegar minha tudo text e dentro dela eu vou botar o meu payload, né? Certo? Então se for igual, eu mudo. Se for diferente, eu só devolvo igual eu fiz aqui embaixo, né? Eu vou retornar meu badge to do com a minha current sem mudar nada nela, tá? Aqui eu estou mudando o nome e aqui eu estou devolvendo ela sem mudar nada. Beleza? E aqui quando termina esse meu processo aqui, eu estou dizendo que eu não quero mais editar, então aqui vai voltar para o maisinho, né? Beleza? Boa, boa. Deu para entender a lógica aqui? Eu tô sem... Só uma duvidazinha na 22 ali. É, não seria ideal ficar igual na outra, igual state, o ID ali? foi mal. Esse aqui é erro mesmo. Porque Valeu. às vezes depois pode dar uma Não, tem diferença, que né? ser, ia dar erro. Ia dar erro. Aqui É. eu ia atribuir um valor de uma na outra. Você está atribuindo, é igual, né? Verdade. Tá totalmente errado. Valeu. Boa. Então, acho que salvando aqui, já dá para a gente testar e ver se a gente consegue editar. Eu tinha esquecido a expressão, mas é isso, é atribuindo, na verdade. Você aí está comparando. Beleza, então eu criei aqui essa com o nome teste. Eu vou editar. E aqui eu vou mudar o nome para estudar Redux. Eu vou clicar em editar e não deu certo. Vamos ver por que não deu certo. Não deu erro. Ah, sim. Realmente. Eu sei por que não deu certo. Eu criei a função que edita, mas eu não chamei ela em lugar nenhum, tá? Vamos ver aqui como é que tá. Deixa eu aumentar aqui. Ó, eu criei a minha função que edita, certo? Mas eu não chamei ela em lugar nenhum. Eu deixei o localzinho dela certo aqui, mas não chamei, tá? Então, eu tenho que chamar ela aqui. Então, quando eu clico no botão, nesse botãozinho aqui, ele vai ver. Ele está editando? Sim. Então, eu edito. Ele não está editando? Aí eu adiciono. Beleza? Então, Ali eu acho que precisaria ser this.edit tudo, né? isso. Boa. O pessoal está mais É, ligado do que eu, viu? é que você está achando que é função, isso é classe. A gente não usa mais o this depois que usa a função para nada. Deixa eu reiniciar a aplicação aqui e testar.
Deixa eu editar aqui. Beleza? Funcionou. É meio enrolado essa parte do editar, mas quando tu entende a lógica, é até bem tranquilo, tá? Então, eu posso adicionar outro aqui. Aí eu adicionei com o mesmo nome, não quero o mesmo nome. Esse aqui eu quero só Redux. Então, eu clico aqui em editar e ele editou certinho. Beleza? E quando aparece o editado, não aparece o check, né? Ah, não tem necessidade, né, na verdade. Não, se eu... mas aqui se tiver checado e eu clicar em editar e eu mudar aqui, ele vai Aí, mudar. aí ele vem, entendi. Vem porque eu não mexi, o checked continuou mesmo, tá? Saquei. Eu só mexi no nome lá no meu reducer. Quando eu fui modificar, eu modifiquei só o nome dela, tá? Aqui, Mesmo que você modificar o nome, se você clicar no check de novo, muda, independente da mudança do nome do texto. isso, Entendi. é outra ação, tá? Tanto É que se eu outra clicar coisa. aqui, são duas ações diferentes mesmo. Ó, quando eu clico aqui no checked, ele vai chamar aquela ação toggle, né? Uhum. Aí ele muda só Mesmo o que você editou o nome do objeto, vai continuar a vai mesma continuar action. porque ele tá pegando Isso. pelo ID. Isso. Perfeito. Gente, tem um detalhezinho que eu não fiz. É bem simplesinho. É só para quando eu clicar aqui, eu quero que ele risque essa tarefa, né? Eu boto um tracinho Verdade, você tinha dito. dizendo que riscou, né? Então eu venho aqui, eu vou criar um CSS. Geralmente quando eu estou criando CSS, eu gosto de criar um para cada arquivo, fica mais fácil e controlado. Vou criar um to-do, um para cada componente, no caso, né? Aqui eu vou criar uma classe checked. Agora eu acho que é text decoration. E vai ser line true, certo? Agora eu tenho que pegar isso aqui, saber se é checked ou não, né? E aplicar nesse P aqui, dependendo de estar checked ou não, tá? Então, eu preciso pegar o valor do... Eu posso pegar o valor, como eles estão sincronizados, esse valor com o meu valor global, eu posso pegar o meu valor local mesmo, sem problema. Acho que aqui eu importei coisa errada, coisa demais. Beleza. Então, no meu P... Opa, não, aqui. Não, no meu tudo, aqui. Esse aqui que é o meu P que mostra o texto, né? Eu vou pegar o valor do meu tudo atual, ponto, eu preciso do active dele, né? Certo? É o nome active mesmo? Isso, ó. Eu tenho que pegar o active, eu tenho que saber se ele está true ou false, tá? Então, aqui eu vou fazer a minha verificação. Então, eu vou botar class name, aí dependendo desse active, vai ter a classe checked ou não, né? Então, vamos lá, é active, aí eu faço um ternário aqui. Então, se o active for true, quer dizer que eu não tenho a classe. Se ele for false, quer dizer que eu tenho a classe, checked. Se não for isso, é o contrário, tá? Eu sempre faço. É mais fácil você fazer do que ficar pensando na lógica. Só não vai funcionar porque eu não importei o meu CSS, né? É ponto barra, tudo, ponto CSS. Vamos ver. Ó, funcionou direitinho. Quando eu clico aqui, ele risca ou desrisca a minha tarefa, certo? Bem tranquilo isso aqui. Pode falar, pá.
apesar de ser bem tranquila, dá uma recapitulada para mim na comparação que você fez ali. Hum, Vamos lá. aqui no P? Exato. Aqui eu tô vendo aqui, ó. Eu tô acessando aqui dentro. Aqui dentro eu tenho o meu objeto atual, né? Ele sempre vai ser Sim. um deles, né? Tá? Uhum. Dentro dele, eu tô acessando a chavezinha Active, né? Que é aquela que a Sim. gente criou, para saber Ok. se ela tá ativa ou não, tá? Essa parte, ok. Aí, vem aqui, ó, Aham. desestruturei lá de dentro, beleza? Aí aqui eu tô dizendo, se ele tiver ativo, se for true, ele não vai ter nada, tá? Ele A continua classe, igual. Senão ele isso, vai chamar a classe check de isso, CSS. exatamente. Se ele não tiver ativo, quer dizer que eu já terminei ele vai chamar o checked. Aí, quando ele chama o checked, ele risca. Ele vai lá no meu CSS, né, que eu importei, Uhum. entendeu? Aí, E entendi. isso. Aí ele aplica essa regra aqui. Eu podia Line até mudar Trough. aqui, ó. Entendi. Color head. Pronto. Ó. Agora, quando eu clicar, head. Certo? Entendi. Eu não tinha entendido. É que eu nunca tinha. Na verdade, eu quase praticamente não estilizo nada, agora que eu vou começar, inclusive, nesse projeto. Mas eu tinha entendido. Ele está chamando a classe ali, ó. A class name que faz a ligação com o Isso. CSS. Isso. Beleza, obrigado. E a minha Active está controlando isso. É Tá bom? aquela dúvida boba de falta de praticidade, de praticar mesmo. Não, Valeu. beleza. Gente, como é que tá o tempo aí? Alguém sabe dizer quanto tempo? Se ainda dá tempo a gente fazer a parte assíncrona? Ou se vocês quiserem, eu e o Lucas, a gente pode fazer só um vídeo. Se não der tempo de fazer agora, a gente faz um vídeo e disponibiliza para vocês. Olha, vai do pessoal aí, já é 4h38, né? Já passou bastante tempo aí, Pois mas vai é. do pessoal. Se vocês quiserem fazer um vídeo, a gente pode editar e colocar junto lá também na aula. Uhum. Se, se o pessoal quiser continuar, vai de vocês aí. Faz uma votação aí dos participantes, ver Bora quem quer lá. continuar, dá sim, quem não quer continuar, dá não, e a gente. Isso. Boa. E vocês não vão ficar sem esse assunto, tá? A gente vai passar, ou em vídeo ou aqui, mas a gente vai passar Isso. porque a gente acha importante. Então vai lá, pessoal. Quem quiser continuar aí, pode votar sim. E quem quiser entrar para fazer o vídeo, daí vota não. Temos um voto sim, dois votos sim. Tem um voto aqui Temos uma no lua. uma lua, aí uma lua fica um pouquinho difícil. Uma lua acho que deve ser tanto faz. Quatro votaram sim, né? Eu Vamos tô um ver. pouco preocupado só pelo tamanho do vídeo no YouTube, sabe? É, Para ver depois e achar o ponto fica um pouquinho difícil. então. Se você quiser, se você acha que fica melhor gravar e depois mandar também, vai de você, Josiel. Como você achar melhor. Como que você e o Lucas quiser fazer. E aí, Lucas? Cara, eu tô pensando que se for para gravar e colocar no mesmo vídeo, eu acho que daria na mesma, né? A gente Ah, continua é? aqui, né? Não? Ah, Daria na é mesma. verdade. É só editar depois, né? Acho, né? É. É, Uhum. beleza. Continua Então, aqui, depois edita separando assíncrono, né? Sei lá. isso. E sobre Quem for. encontrar o momento no Ah, vídeo, dá também. pra pôr uma marcação lá no Isso, vídeo no é Tem YouTube. isso que eu ia falar. tem como pôr marcação, né, certinho. Isso. Tá Isso. certo. Ah, Então então, vamos. então Vamos acho que embora. vamos continuar. Vamos embora. Bora. Eu vou criar um componentezinho. A gente não vai estilizar tanto, mas esse vai depender um pouco de estilização. A nossa proposta é a seguinte: a gente vai criar um header. Nesse header vai ter só um botão. Esse botão, ele vai mudar a cor do header atrás, tá? Ele só vai mudar a cor. E essa cor vai vir de uma API, tá? Então a gente vai pegar essa cor da API e vai, quando clicar, a gente vai mudar essa cor. É bem simples, é só para treinar mesmo essa parte de ação assíncrona, tá? Vamos lá. Então, vamos trabalhar com ação assíncrona. Então a gente precisa lá do tanque, né? Então deixa eu só um minutinho, deixa eu instalar aqui. Acho que essa nossa aplicação não tem ele instalado. Deixa eu vir aqui do lado. Redux Tank. Tank.
Beleza? Só conferir se tá tudo certo. Duckstuck. Certo. Aqui, para usar o Tuck, a gente tem que usar ele como um middleware lá no nosso Create Store, né? Então, vamos lá. Isso aqui é muito fácil de esquecer, tá? E realmente não precisa lembrar. Tem lá no Course. Acho que quase todas as vezes que eu precisei, eu fui lá e revi isso aqui. É bem difícil você lembrar dessas funçõezinhas para funcionar aqui. Aqui vai ser Apply Middleware e aqui vai ser o Tuck. Aqui ele já vai auto-importar para mim. Pronto. Agora, o que que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que essa minha aplicação aqui, quando eu mandar uma action é, e for e essa action não retornar um objeto, como a gente está fazendo agora, ela vai retornar uma função. Aí quem vai pegar essa função e aplicar ela vai ser o Tuck, tá? É isso que essa bibliotecazinha faz. Ela vai trabalhar com ações assíncronas. Beleza? Então vamos criar o nosso header aqui rapidinho. Deixa eu só. Vamos lá. Ver se eu ainda lembro como é que criou o componente aqui. React. Eu quero o componente aqui. Vou desestruturar logo. Minha classe. Header. E vai estender. O componente. Aí Eu é não sei se seria assim, mas eu acho que seria React.componente, né? Se eu não me engano. Não sei se muda alguma coisa no fim. aqui. É porque eu Isso. desestruturei aqui em Você cima você direto. desestruturou. Não tinha Isso. visto. Eu vou retornar. Ah, toda vez eu esqueço. Eu tenho que exportar, né? Export default. Header. Aqui eu vou retornar só uma div. Vou botar logo uma classe nela. E eu vou botar um CSSzinho só para a gente poder ver o header aqui, tá? Vou criar um CSSzinho bem básico aqui para ela. Então aqui vai ser header. Eu vou botar um height só para ela botar 5 rand. E um background. Vou chutar uma cor aqui. O que sair vai ser o nosso background inicial. Ó, chutei uma cor, saiu esse azulzinho. Beleza. Tá certo. Aqui eu só botei o nome maiúsculo, né? Header. E eu preciso renderizar ele no meu app. O componente header. Vai abrir e fechar. Ah, Você tem que eu importar acho o que eu não importei. CSS. Boa, Boa, valeu. Toda vez eu esqueço. Import. Barra. Ó, mais um header. Mais um. Pronto. Então a gente já tem um headerzinho aqui. E ele tá com a cor inicial que eu chutei lá, né? Dentro dele eu vou ter só um botão. E esse botão vai ter o nome mudar cor. Beleza. Deixa eu só por... Eu só quero botar no meio.
Tá no meio. Vamos lá. O que que esse botão vai fazer? Quando eu clicar nele, ele vai buscar no API. A API já está rodando aqui, ó. A API está rodando aqui na 3001. Deixa eu ver. Localhost 3001. Cola. Ó. Essa API, toda vez que eu chamo ela, ela me traz um hexadecimal com, e aqui sempre vai ser uma cor, né? Então, toda vez ela vai trazer uma cor nova. Ah, é randômico. Então, a gente vai consumir essa API para mudar a cor do meu header, tá? Então, vamos lá, vamos criar a função. Então, a gente tem, quando clicar aqui, a gente vai fazer alguma coisa. Então, é um clique. Aqui eu vou botar o nome da função de change color. É this, né? Então, vou criar ela aqui. Change color. Deixa eu criar ela. Beleza. O que que essa função vai fazer? Ela vai chamar uma ação assíncrona, uma ação que vai chamar a minha API e vai mudar a cor, tá? Então, se ela vai usar o Redux, eu preciso do dispatch, né? Então, vou importar logo aqui connect. Ó, auto-importou com C maiúsculo. Tem que tomar cuidado. Aqui eu não preciso ler nada do meu estado global, tá? Eu só vou escrever. Então, eu não preciso do map state to props. Eu só preciso conectar aqui mesmo. Só para eu poder pegar o dispatch. Tá? Então, const. Beleza. Dispatch. Então, mesma situação. Eu sei o que eu quero fazer. Eu estou com o dispatch vazio. Então, eu vou criar uma ação. Que é o que vai mandar para o meu reducer o que eu quero fazer. Então, vamos aqui criar as ações que vão fazer a nossa aplicação funcionar. Deixa eu só fechar esse terminal. Eu vou criar uma ação aqui. Export. Const. Vocês podem notar que eu não criei o tipo primeiro, tá? Como é uma ação assíncrona, ela retorna, o retorno dela é uma função também, tá? Então, eu vou criar uma função aqui, vai ser a fetchColor. E o retorno dela é outra função. E essa função, ela recebe o dispatch como parâmetro. Da onde esse dispatch está vindo? Isso aqui, quando chegar essa... Deixa eu só terminar aqui. Beleza. Quando isso aqui vai ser mandado por dispatch lá cadê o header? Só um minutinho. Pelo nosso header. Deixa eu só deixar os dois abertos aqui. Deixa eu fechar o que eu não vou usar. Rapidinho, só organizar aqui que tem muita coisa aberta. Muita coisa mesmo. Beleza. Header e action. Quando eu mandar aqui, e o retorno vai ser uma função, o middleware lá, o tuck, ele vai pegar aquilo e vai fazer, tá? Então, esse dispatch aqui é do tuck. Desculpa. E o que ele vai fazer? Tá? Ele vai lá na API, vai buscar meus dados e ele mesmo vai salvar no meu estado. Então, aqui dentro vai ter o dispatch para salvar no meu estado, tá? Por boa prática, é bom você criar uma ação dizendo que
sua aplicação está carregando, tá? Porque assim, quando eu mandar isso aqui, a minha API pode demorar para retornar o que ela precisa retornar, sabe? E a aplicação vai ficar parada. Então, é bom você criar uma ação dizendo que começou o fetch, tá? Dizendo assim, ó, o Tuck vai dizer, no caso, a minha ação vai dizer, ó, comecei a pegar lá no servidor, tá? Pode ser que demore, mas eu já comecei. E é isso que essa minha ação vai fazer. Então, eu vou criar essa ação primeiro aqui. Aqui dentro, você pode começar a fazer os dispatches, tá? Esse dispatch aqui, quem vai disparar ele é o Tuck, tá? Aí eu vou criar uma ação que vai dizer que vai começar o meu fetch, tá? Então, eu não tenho ela ainda, eu vou criar, tá? Então, eu vou criar o tipo dela aqui. Ó, essa parte aqui é só se você quiser botar load na sua aplicação ou para avisar o usuário de algum jeito que eu estou fazendo uma requisição e que não chegou ainda. Tá, eu vou criar aqui. Botar... Deixa eu ver o nome legal para iniciar. Request. Eu estou fazendo a requisição, então. Request started. Beleza. Então, estou dizendo que a minha requisição começou. Então, criei o tipo, eu preciso da minha ação mesmo, né? Ela não vai receber nada, porque ela só vai modificar uma variável que eu ainda vou criar. E ela só tem um tipo que ela vai mandar lá dizendo que começou, né? Então, vai ser request started. Essa daqui realmente não precisa de um payload. Ela só vai dizer que começou o fetch da minha aplicação, do meu conteúdo que eu quero pegar, né? Então, eu vou mandar ela aqui. Então, eu criei minha ação, eu tenho que tratar, toda vez que tiver um tipo aqui, eu tenho que tratar esse tipo quando chegar lá no meu dispatch, né? Ou no meu reducer, tá? Então, eu venho aqui e eu tenho que criar lá um caso para controlar isso, né? Request started. O que ele vai fazer? Só lembrar que eu não quero apagar nada. E aqui eu vou criar uma variável que vai dizer se está carregando ou não, tá? Isso. Pé. Aqui ele está dizendo se ele vai, se está carregando ou não, tá? Como no início ele não vai estar carregando nada, eu vou iniciar ela como falsa. Tá escrito fitting errado aí. Ah, Fitting. Fitting. tá certo Aí, agora? faltou o G agora, no finalzinho. No Boa. final. Aí, Fetching. Tá, fitting. beleza. Então, eu quero o meu estado, né? Que eu não quero apagar nada que está lá. E eu vou mudar só a variável que eu vou mudar mesmo, né? Eu quero dizer que começou a minha requisição. Então, eu vou dizer que esse fetching é true. Beleza, então aqui eu já tenho uma função, já disse que vai começar, tá? Então aqui na minha função, no minha ação assíncrona, eu já disse que vai começar. Então vamos começar, né? Já disse que vai começar, então vamos começar de fato. Deixa eu só. Agora eu vou fazer o fetch no meu endpoint, né? Fetch. E meu endpoint está aqui, né? Aqui opa, ser string. Aqui é como você já vem fazendo fetching várias vezes nos outros projetos, é a mesma coisa, tá? Então, tem aquela parte do... Vou criar aqui para ficar mais organizado. Vocês podem fazer com a await, tá? Com a sync await. Eu gosto de fazer com den, que eu acho que fica mais compacto.
Mas é o mesmo esquema lá. Então, vou pegar uma resposta, vai ser a resposta da minha API. Aí eu preciso transformar essa resposta em JSON, né? E o retorno desse JSON também é uma promise, então eu tenho que tratar isso. Então, eu tenho que esperar. Então, then, novamente. E aqui já vai ser isso aqui já vai ser esse retorno aqui, né? Vai ser esse objeto, tá? Esse objeto em JSON. Então, aqui vai Um ser minha data. detalhezinho ali, Josiel. Esse Oi, JSON não é maiúsculo? não, É minúsculo mesmo? minúsculo. Beleza. Valeu. Data. Então, aqui, isso aqui dentro já é o meu objeto, tá? Então, o que que eu vou fazer com esse objeto agora, tá? Eu tenho que salvar ele no meu estado global. Bem aqui, eu já tenho o meu objeto, eu tenho que salvar ele no meu estado global para me usar. Como é que eu faço isso? Com outro dispatch. Pronto. Aí, chegou naquela parte, né? Eu tenho um dispatch, meu tá vazio, então eu tenho que criar uma ação para fazer isso. Então, eu vou criar uma ação que realmente que salva, que salva dentro do meu estado global, tá? Então, vou criar a ação. Para criar a ação, eu crio o tipo primeiro. Aqui, quando chega aqui, quer dizer que a minha requisição deu certo, deu tudo certo, né? Então, eu vou criar request, ok. Então, minha requisição deu certo, retornou meu dado e eu vou salvar. Então, request, ok. Eu podia botar save color ou qualquer outra coisa, o nome que não importa tanto, tá? Request, ok. Vamos lá. Aqui, o que que eu preciso? Eu preciso do que eu quero salvar. Eu quero salvar o quê? Eu não quero salvar esse objeto todo, né? Eu só quero isso aqui, né? Que é a minha cor, tá? Então, eu vou receber uma cor. Então, color. E aqui, pro dispatch... Ah, não, peraí. Deixa eu mandar logo aqui direitinho, fazer a ação direitinho, depois eu vou para lá. Então, type vai ser request ok, né? E o meu payload vai ser minha cor. Hum, Beleza. Agora aqui eu tenho que mandar a cor para cá, né? Para o meu payload. E eu não quero mandar esse objeto todo, porque eu só quero a cor, tá? Essa nossa API, foi eu e o Lucas que criamos, a gente já fez só com uma variável, mas geralmente a API que vocês vão usar, esse objeto vai ser enorme, tá? Então é melhor vocês pegarem só o que vocês querem salvar do que salvar tudo e depois tratar. Eu acho melhor pegar logo aqui no... Acho que nesse projeto vocês vão ter que fazer isso. Eles vão querer que vocês peguem alguma coisa. É bom vocês salvarem só o que vocês vão usar, tá? Só para ficar mais simples de usar depois. Então, aqui eu quero meu data. Lá é um objeto, né? Então, vou acessar a função color. Beleza? E é isso, tá? Minha ação é essa. Eu estou dizendo que comecei. Eu estou fazendo um fetch no meu endpoint. Aí eu estou fazendo todo aquele tratamento de promessas, né? Transformando no JSON. E estou mandando outro dispatch que realmente vai salvar no meu estado global, tá? Então, eu criei a ação. Agora eu tenho que tratar ela no meu Reducer. Eu não tenho ainda o request ok aqui, certo? Então vamos criar. Então a gente quer uma cor, né? Então a gente não criou ainda. Então eu vou botar aqui color. Eu vou botar uma cor inicial, né? Para quando a minha aplicação iniciar, ele não iniciar sem cor nenhuma, né? Então a cor inicial vai ser a cor que está aqui no meu CSS. Acho que pode ser. Então ele vai começar com essa cor aqui. Aqui poderia ser qualquer cor, tá? Pronto.
Ah, essa extensãozinha que mostra a cor aqui é Highlight Color, tá? Eu acho bem útil. A extensãozinha aqui do VS Code é Highlight Color. Beleza. Agora eu preciso retornar. Vamos fazer como a gente tem feito. A gente não quer apagar nada que está lá, então a gente vai dar um spread no state, vírgula, e a gente vai dizer o que que a gente quer modificar, tá? Então, o que a gente quer modificar é color, certo? E o que que a gente quer botar dentro de color? Aqui tem um detalhezinho, porque a minha API, ela retorna só o hash, tá? Ela não vem com a cerquilha. Então, a gente tem que botar essa cerquilha aqui. Então, eu vou botar uma template string aqui. Aí eu vou botar o símbolozinho. Se eu achar aqui no teclado, achei. Aí, eu boto a minha variável que vem lá, que é o meu payload. Certo? Então, agora aqui no meu estado global, eu já tenho essa minha cola. E toda vez que eu clicar, ela vai mudar. Só que ainda não, né? Porque eu ainda não botei aqui no meu header. Eu não dei dispatch em nada, tá? Aqui, eu vou dar dispatch naquela minha função que retorna uma função. Tá? Aqui, essa função que eu criei. Essa fetch column. Beleza? Quando eu dou um dispatch numa função que retorna uma função, ele vai fazer toda essa parte assíncrona lá pelo tuck. Tá? Então, eu só preciso chamar essa função aqui. E aí ela vai disparar os outros dispatch de lá, tá? Então, eu só preciso chamar ela aqui. Ah, eu tenho que importar, né? Fetch column. Pronto. Auto-importou. Vou salvar. Agora aqui já é para a gente ter essa cor, que quando eu clico, ela vai mudar a cor, né? Só que ela não, ela vai mudar aqui no nosso estado, porque eu ainda não botei no CSS, né? Mas, ó, 27... não tá mudando. Deixa eu só... Eu não sei se faz diferença, mas ali na linha 9 não seria this.fetchColor? Não sei se precisa do this aí nesse caso que você está Não, importando. porque eu estou importando, tá? É de outro Ah, tá. Daí local. não precisa, né? Tá Isso. certo. Por que não tá mudando? Vamos ver. Vamos seguir nossa ação aqui e ver por que que não tá mudando. Tá dando algum erro? Não tô vendo, cara. Action must be plain. Ó, esse erro aqui quer dizer que meu tuck não tá funcionando direito, tá? Ó, action, quando vê essa aqui, ó, action must be plain, quer dizer que meu tuck não tá funcionando. Tenho algumas, eu vou conferir se eu salvei, né? Que eu tenho essa mania. Beleza, eu fiz aqui, eu salvei. Mas a minha aplicação estava rodando enquanto eu importei, tá? Eu fiz a importação do pacote aqui, né? E eu não parei e retornei minha aplicação. Pode ser isso. Vamos ver se é isso. Eu instalei o pacote e não reiniciei minha aplicação. Beleza? Vamos ver aqui. Aqui. Não está mudando. Vamos ver se ele está mandando a ação. Aqui. Quando eu clicar aqui, ele deu erro lá novamente. Actions must be plain. Deixa eu conferir se está tudo certo aqui. Com o tanque. Porque esse errozinho aqui, must be plain, geralmente é porque o tanque não está instalado corretamente. Beleza, aqui eu tenho o meu reducer, tenho o meu compose, meu apply middleware está vindo de onde? Do Redux, tá? Esse nome aqui tá certo, eu tenho mania de digitar tudo errado. Deixa eu ver. Tá certo.
Alguma ideia aí por que que não tá funcionando, Lucas? Tô conferindo o outro código aqui, tá idêntico. Mesma coisa. Vamos ver. Clicar aqui. Must be plain. Geralmente isso acontece quando. Deixa eu ver esses errinhos aqui. Esse aqui é erro de edit. Componente. Aqui é erro de lint. É warning de lint. Uhum. Ele tá mandando a request started, mas ele não tá mandando a do fetch. Use custom middleware to async actions. Acho que é o tuck. É pra ser o tuck. Deixa eu ver. As actions lá tá ok, né? Redux tuck. Tuck. Confirma se eu importei certos aí, Uhum. Lucas. Uhum. Tá certinho. A versão também tá certa, né? É, a diferença só que a versão que a gente usou foi a 2.4.1, mas tirando isso, Hum, a Será que é sua, isso? Será que é a versão? eu acho difícil ser isso, mas se você quiser mudar, Eu vou mudar. uhum. Da outra Salvei? botão install, tem que salvar. Aí tu reinicia a aplicação de novo. Uhum. Se eu não me engano, no coisa da Tribe, acho que eles pedem uma específica. Uma versão específica desse tuck. Uhum. Vamos ver. Dispatch. Ele deu o mesmo erro no passado. Deixa eu comparar. Alguém tem alguma ideia do que possa ter acontecido além do tuck tá dando problema? Nessa É festa, o seu então, dispatch, tu não passou aí dentro o request ok, não é? Ah, isso mesmo. Eu passei direto. Como Tu é? passou direto. Aí eu passei direto. Gente do céu. É muito dispatch que eu fiz até agora. Eu esqueci do request ok, né, gente? Uhum. Realmente. Ele não estava reclamando dessa aqui não ser uma ação. Ele estava reclamando disso aqui ser um dado solto, né? Então, realmente, ele chegou até a fazer essa aqui, ó. Notada para ver se que ele fez aqui. Mas ele quebrou aqui porque ele não sabe o que que é isso. Eu Uhum. esqueci da action, foi mal, gente. É isso, galera. Bom que se vocês tiverem um erro parecido, agora vocês já conseguem pensar nisso daí. Foi de Já tô propósito, né, anotando os Lucas? errinhos já pro projeto aqui. É, Já disse que faz igual o professor, né? Disse que foi de propósito, que tá tudo certo. é isso Claro. aí. Vamos lá, vamos ver se a gente muda essa cor agora. Ó, request ok. Vamos ver o estado. 91 alguma coisa. De novo. Request ok. Ó, mudou, tá? Então a gente já tá mudando a cor toda vez que a gente clica. Agora é só a gente realmente mudar a cor aqui no nosso componente header, tá? Eu vou usar aqui o Style Inline, que é o jeito mais fácil de fazer isso, tá? Eu vou só mudar aqui direto. E para isso eu preciso pegar alguma coisa do meu estado global, né? Então eu já estou conectando aqui, mas eu não tenho map state props. Então eu tenho que criar. Eu dou uma função
que retorna um objeto. E aqui eu vou pegar só o que eu quero, né? Eu quero só colo, então colo. Ó, cola. Map State Props. Beleza, então aqui eu já tenho acesso à minha cor, né? Que tá no meu estado. Vamos lá. Então eu preciso de estruturar. This.props. Acho que ali é só um igual, ali tá com uma arrow. É, isso mesmo. Boa. Boa. Então eu já tenho minha cor aqui, né? E já tenho ela com o hash certinho. Então eu posso aplicar ela direto aqui no meu componente. Tá, meu componente header. Então eu vou. Opa, o que eu fiz? Ah, style. Aí aqui eu posso passar um objeto, que aqui dentro vai ter meu CSS, que é o background. Background. 2 pontos, cola. Ó, já mudou, tá? Então toda vez que eu clicar aqui, ele vai fazer um fetch lá na minha API e vai mudar a cor do background. Beleza? É só uma coisinha que a gente fez só para realmente demonstrar como fazer essa parte do request a uma API, tá? Boa. Sei que é um pouquinho complicado assim no começo, mas seguindo passo a passo, a gente consegue. Alguém tem Zé, alguma eu dúvida? tenho uma dúvida, com licença, mestre. Ali Ó, na action que você faz a fetch da API, é, depois desse dispatch aí do return aí, não precisa ter a sync, né? Antes dele, a linha 44 ali. 44? É, Aqui? em cima, né? Não Aí não. precisa porque eu estou usando o den, tá? Se eu Tá. tivesse usando o await, precisava. E se eu tivesse essa fetch tivesse em uma outra função, tipo, também, mesma coisa. Isso. Só precisa usar o async quando tu usa o await, tá? É os dois jeitos que tu tem de tratar a promise, né? Aham. Tratar a promise com o dem, Ah, que pode a gente crer. está fazendo aqui, Aham. tá? Ou a gente pode tratar ela como Se a await. fetch estivesse em outra função e eu estivesse usando o async lá, eu também teria que pôr aí, né? Então, Isso, beleza. Ah, entendeu? fechou. Valeu. Beleza. Agora dá vontade de ficar brincando, ver quais coisas que aparecem. Gente, alguma dúvida? É O isso. conteúdo que a gente tinha para passar é esse. Se alguém tiver uma dúvida aí, a gente pode estender mais um pouquinho. Pessoal, fica à vontade aí se quiser mandar dúvida aí. Então, só para passar pela nossa aplicação, né? Então, Boa. a gente consegue criar, a gente consegue marcar, e fica marcadinho aqui, dizer que a gente terminou. A gente consegue editar, então aqui, vou botar estudar Redux. Aí eu consigo editar, beleza? E deletar. Aí a gente fez essa parte aqui, o bônus de assíncrono, só para mostrar como é que usa uma ação assíncrona. Então, toda vez que eu clico aqui, ele vem aqui na minha API, né? Ele vem na API e muda, e ela retorna uma cor, e eu aplico no meu header, tá? Então, É isso. é isso. Foi isso E que a quando gente Top fez. demais. vocês. Opa, pode falar. Pode falar. Quando vocês forem usar essa requisição API no projeto de vocês, é bom vocês sempre dar uma olhada no endpoint, sabe? Para vocês poderem acessar o local que vocês querem certinho. Isso. Eu sempre gosto de pegar isso aqui no endpoint, eu boto no navegador. Meu, meu Chrome travou? Oh, meu Chrome travou. Ah, tá. Eu boto aqui no navegador e ele vai. Essa extensãozinha também, ela é bem boa, tá? Essa extensão, eu não lembro o nome. Acho que eu não vou saber o nome dela. Mas qualquer coisa depois eu passo para os meninos passarem para vocês o nome dessa extensão. Ela lê JSON, né? Então ela pega a requisição e transforma no JSON. Senão só vinha todo quebrado, né?
Aí eu gosto de pegar aqui, ó, o que que eu vou precisar aqui dessa requisição? O que que eu vou salvar no meu estado global, tá? Aí, aqui na resposta, eu já tiro o que que eu quero, tá? Daqui da data. Se eu tivesse que pegar um array menos alguma coisa, eu já fazia o filter aqui dentro já. Eu acho que é o caso de vocês vocês podem precisar em algum momento, tá? Vocês vão precisar pegar um array de dentro de uma requisição de uma API e vocês precisam tirar alguma coisa lá de dentro e salvar o array sem aquilo. Eu faria o filter direto aqui, tá? Ou aqui ou lá no meu reducer, dá no mesmo. Mas é melhor salvar já do jeito que vocês querem. Só uma dicasinha. Bom demais. Isso aí. Gente, alguma dúvida? Podemos encerrar? Como é que tá? Querem trocar uma ideia aí com o Lucas, com o Josiel? O pessoal tava meio tímido hoje, né? Vi poucas perguntas. Pois é. Galera, Vim só agradecer. preparado. Lucas, Josiel, só agradecer mesmo. A aula ajudou pra caramba. Eu já vou pegar aqui para tentar fazer a 9. Beleza. Acredito que agora vai dar tudo certo. Assim que Bom terminar demais, aqui a gente. aula, eu já boto lá, tá? Já vou mandar esse código lá para ajudar vocês. Perfeito. E galera, eu e o Josiel conversou ontem, a gente ficou de deixar o nosso Slack aberto também para vocês, viu? Se vocês precisarem de ajuda com qualquer outra coisa relacionada a isso daí, podem mandar pra gente lá. Obrigadão, gente. De verdade. Obrigadão. Vou deixar meu LinkedIn aqui, se vocês quiserem me adicionar Boa. lá, a gente já Já se vou adicionar conecta lá agora. também. Vou parar de compartilhar aqui, gente. Eu vou... Gente, eu mandei um link no formulário lá, um link de formulário no chat, se vocês puderem preencher em relação ao momento, tá? É bem rapidinho, é anônimo também, só para a gente cada vez ter mais feedback de vocês e trazendo mais coisas. Quero agradecer muito ao Josiel e ao Lucas que tiraram um sabadão à tarde aí para nos ajudar nesse projeto que tá empacado. Vocês são demais, galera. Obrigado mesmo, tá? E vou finalizar a gravação aqui. Aí eu já mando pro Daniel, a gente aposta lá no YouTube e assim que a gente tiver o link, já mandamos para vocês também. José ou Lucas quiserem falar alguma coisa, Jefferson, pessoal, fica à vontade, tá? Beleza, meu LinkedIn também tá aí no chat.